quinta-feira, hoje, dia 6 de julho de 2017, sala 105 do Instituto Federal de Caraguatatuba. Vamos para a nossa quarta e penúltima aula do nosso mini curso de inverno de Introdução à Astrofísica, né? Que está sendo ministrado pelo nosso querido professor Yuda Goldman, professor doutor Yuda Goldman, professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Esse mini curso é uma atividade do programa de extensão Cine Debate, atividade de educação científica e cultural, né? Às vezes as pessoas falam, Cine Debate, o que tem a ver? Quer ver, né? Mas não é só Cine Debate, a gente organiza Cine Debates com sessões de cinema, né? De filmes, mas a gente organiza também atividades de educação científica, como essa, né? Esse mini curso, a gente organizou o mini curso de astronomia, né, em maio de 2017, né, que foi o terceiro mini curso de astronomia. Então, o professor Yuda, gentilmente, ele se dispôs a vir ministrar aqui para a gente aprender um pouco mais de astrofísica com ele. A primeira aula, segunda-feira, dia 3 de julho, foi sobre o cosmos e os problemas relacionados à origem do cosmos, né? Big Bang. A segunda aula, terça-feira, foi sobre estrelas, energia e a formação dos elementos. Até brinquei, né? Como ir do Z igual a 1 até o Z igual a 118. Ontem, quarta-feira, a terceira aula foi sobre relatividade restrita ou relatividade especial e as questões envolvendo a descoberta do meson pi pelo César Lattes. Hoje a quarta aula é sobre relatividade geral, tá? Mas numa álgebra que seja acessível aos estudantes, porque a álgebra original da relatividade geral é a álgebra tensorial, né? É uma coisa super complicada, você aprende na pós-graduação, né? Tá? Mas vai ser trabalhado hoje num nível acessível a vocês. E amanhã, que vai ser a última aula, vai ser sobre problemas de fronteira da física que estão em aberto, né? Energia escura, matéria escura, supercolisores, né? Conversei hoje com o Yuda sobre isso, e energias, partículas hiperenergéticas, tá? Ok? Então passa a palavra aí, professor Yuda. Relatividade geral é o tema de hoje. Muito obrigado, professor Yuda, né? Tá, bom, obrigado. Então, a ideia hoje, bem mais do que anteriormente, é uma tentativa de traduzir numa linguagem compreensível resultados da relatividade geral. Eu vou começar com um exemplo que, digamos, é uma situação de uma simplificação de algo que, tratado adequadamente, é bem mais complexo, mas dá para entender dentro de uma linguagem bem mais simples. Isso que eu vou tratar agora, eu poderia estar chamando de Nasce uma Estrela. Título, de certa forma, ou olividiano, ou de uma novela da Globo, ou algo do gênero. Então, vamos fazer a estrela nascer. Equação distância em um movimento submetido a um campo acelerado, meio de gt ao quadrado. Uma equação que todo mundo conhece da cinemática. É algo que se aprende, vamos dizer, se não na primeira aula, pelo menos na segunda aula de qualquer curso elementar. Aliás, nem sequer precisa entrar na universidade para saber disso. Então, vamos começar pensando o que introduz a gravidade, o nosso G minúsculo. O nosso G minúsculo
é uma força por unidade de massa que pode ser expressada constante gravitacional, massa, quadrada da distância. Então, essa é a equação da gravidade, da força da gravidade, em uma situação de distribuição de massa esférica. Então, muitas vezes, no contexto do que nós estamos abordando, nós nos referimos à distribuição de massa. Utilizamos massa, duas distribuições de massa bastante fáceis de entender. Uma esférica, outra cúbica. Então, nesse caso, vamos utilizar a distribuição de massa esférica. Então, esse valor, por exemplo, se formos calcular a gravidade terrestre, utilizamos para o conjunto da Terra, com, obviamente, as irregularidades que existem na nossa situação geodésica. Quer dizer, não é uma situação onde temos sempre o mesmo resultado e, na verdade, se fizermos esse cálculo dentro de uma situação Equador, polos, também encontramos diferença. Se medimos a gravidade aqui, Caraguatatuba, ou no Everest, a 8.600 metros de altura, também vamos encontrar uma diferença. Mas essa é exatamente a situação simplificada que temos condição de entender. Então, vamos ver como é que dá para entender isso aplicado à poeira cósmica que, espalhada no espaço, com uma determinada distribuição esférica, acaba dando origem ao nascimento de uma estrela. Então temos G T ao quadrado, a matéria M está espalhada inicialmente dentro de um raio R. Agora, a menos da dimensão da estrela formada, que é desprezível com respeito à distância original, periferia da matéria que encontramos, vai percorrer uma distância R. Então, isso vai dar origem à seguinte expressão: G, M, R ao cubo, T ao quadrado, igual a 1. Então, se queremos calcular o tempo de formação T, no caso, vamos verificar. Massa igual volume da esfera, multiplicado pela densidade. Só que o volume da esfera é cubo, aqui temos cubo, de maneira que essa expressão simplifica ou se torna G 4/3 de π
delta T ao quadrado igual a 1. E isso imediatamente dá o tempo que essa formação vai ocorrer. O tempo se torna, então, raiz quadrada de... Vamos chamar isso aqui de G'. Então, temos algo muito fácil de calcular. O tempo de formação da estrela seria correspondente a uma determinada densidade, e essa densidade, evidentemente, à medida que a estrela está se formando, vai aumentando. Bom, vamos admitir que, eventualmente, o delta está aumentando, mas vamos tomar em conta uma espécie de delta médio, que não é exatamente realístico, mas nos dá uma indicação do que poderia estar acontecendo se nós admitimos que houve uma determinada distribuição de matéria que, pela ação da gravidade, faz com que uma porção ponderável de matéria se dirija a um ponto central, que é exatamente onde vai se situar a estrela. Então, eventualmente alguém diria, não, isso está sendo cozinhado. Não tem problema. Quer dizer, o que nós queremos é algo que dê uma indicação possível sobre um tempo que poderia levar à formação. Então, o resultado que eu vou obter não é um resultado realista, é um resultado indicativo. Muitas vezes, nós temos situações, aliás, não só na física, como em qualquer outra situação, onde nos interessa obter uma indicação de comportamento. Então, essa dá uma indicação de comportamento. Eu vou fazer uns comentários, depois de obter o resultado, vou fazer alguns comentários além. Vamos supor que o delta seja igual a 1000 prótons por centímetro cúbico. Então, 1000 prótons por centímetro cúbico, se nós compararmos a distribuição ou da galáxia, ou da nossa galáxia, ou do universo, é um número relativamente elevado. Significa uma enorme concentração de matéria. Então, vamos supor que por algum acidente astronômico, tenhamos inicialmente essa determinada situação. Então, 1000 prótons por centímetro cúbico é a mesma coisa que dizer um bilhão de prótons por metro cúbico. Então, notem que é uma densidade relativamente grande,
embora, em termos de centímetro cúbico, ela é relativamente pequena. Agora, o que eu quero é a densidade no sistema MKS, no sistema internacional. Então, um próton, bom, e aí vou fazer um arredondamento. Um próton tem 10 a menos 27 quilogramas. Veja, eu estou procurando indicações, então não adianta estar usando números que, na verdade, são próximos de 1. Então, multiplicado por 10 a 9, acaba dando uma densidade o gelinha (10 a menos 10) no sistema internacional, para não colocar quilogramas, metros, segundos, etc., é isso aqui. Então, vamos tomar o G', que na verdade não é o G diretamente, vamos tomar o G' como sendo 10 a menos 10. Então, tempo Então, isso dá 10 a 14, isto é, 100 bilhões de segundos. Um ano dá para calcular com alguma exatidão, é 3,15 vezes 10 a 7 segundos. Então, isso vai dar um tempo, em termos de número de anos, 10 a 14 dividido por 10 a 7, isso vai dar 3 vezes, ou aproximadamente, 3 vezes 10 a 6 anos-luz. Então, esse é o tempo que leva a estrela para se formar. Então, observações importantes no caso, quer dizer, mesmo nesse cálculo simplificado, o que eu teria que levar em conta que a densidade, à medida que eu estou formando a estrela, ela está virando uma esfera de dimensão menor com a densidade aumentando. Então, se eu chego a metade desse raio, a hora que eu chego em metade desse raio, a densidade aumentou de um fator 2 elevado a 3, 8. Então, eu teria que levar em conta uma densidade 8 vezes maior, isto é, quase 10 vezes maior. Então, se eu pego esse ponto para calcular a vida da estrela, eu teria que levar em conta que a raiz de, vamos dizer, aproximadamente 10, que é 3, a densidade acaba sendo algo que aumentou
e faria com que o tempo que eu fosse calcular seria da ordem de 3 vezes mais curto. Então, isso levaria, quer dizer, se eu quisesse fazer isso aqui, levaria, numa primeira aproximação, uma soma de termos de uma progressão geométrica, e essa progressão geométrica iria dando tempos que ficariam menores. Então, o tempo que eu cheguei é uma espécie de tempo limite. Quer dizer, uma estrela levaria para a formação algo da ordem de 3 milhões de anos se partisse de uma distribuição de matéria correspondendo a 1000 prótons por centímetro cúbico. Então, essa, no fundo, é uma espécie de ordem de grandeza. Agora, essa estrela, ela teria uma massa R ao cubo. R, no caso, é igual ao valor velocidade da luz vezes o tempo de formação. C, 3 vezes 10 a 8 vezes 10 a 14 segundos. Então, fazendo essa conta, acabamos chegando a uma estrela que, se fizermos essa conta até o fim, no momento desnecessário, acabaria sendo uma estrela de enormes dimensões, bem maior do que a correspondente ao Sol. Então, esse é o mecanismo de formação de estrelas no espaço cósmico estão ocorrendo o tempo todo. Num determinado instante, essas estrelas acendem como se fosse um palito de fósforo. Quer dizer, não tem nada brilhando e, a certa altura, acende. Quer dizer, reações nucleares, quando atingida uma dimensão crítica, passam a ocorrer. Agora, eu não estou pretendendo, com isso, resolver o problema de formação de estrelas. Eu estou indicando como é possível obter um resultado significativo partindo de hipóteses simplificadas. Bom, então agora vamos a outra situação. Eu estava pensando em estrelas. Outra situação limite, tá? Essa é uma situação limite. Quer dizer, era algo que não existia, que passou a existir. Outra situação limite é uma que é conhecida como buraco negro. O que é um buraco negro? É uma formação estelar
Estelar talvez não seja o nome apropriado, mas é um corpo celeste especial. Esse corpo celeste especial é tal que matéria não pode escapar. Quer dizer, a velocidade limite é uma velocidade limite tal que a velocidade de escape é a velocidade da luz. Então, tudo que está nas proximidades, devido à intensa força gravitacional, acaba sendo atraído e não pode escapar. Uma observação interessante é que Stephen Hawking ele conseguiu demonstrar uma espécie de dinâmica de buraco negro, extremamente interessante. A única dificuldade, a teoria é belíssima, é uma das teorias mais bonitas que existem na física atual, só que de verificação impossível. Aliás, há toda uma série de previsões que são feitas que a verificação propriamente se torna impossível. As observações astronômicas hoje têm catalogado da ordem de bilhão de estrelas. Isso existe com dados disponíveis e a NASA disponibiliza para quem está interessado em fazer estudos de determinados corpos celestes. Porque a quantidade de dados é de tal ordem que é impossível para todos os astrônomos que existem hoje que essa análise possa ser feita. De qualquer maneira, é o campo que temos a indicação que é o mais promissor dos campos que existem em termos de ciências exatas. Astrofísica? Astrofísica. Quer dizer, isso existe disponível ou disponibilizado, quer dizer, mediante inscrições adequadas. Eu não estou inscrito, então não sei os procedimentos, não tenho ideia. Mas, de qualquer maneira, entre as diversas observações que podem ser feitas, existem as possíveis observações de buracos negros. Buracos negros no meio desse bilhão são relativamente raros. Não existem buracos negros. Agora, ou digamos, não existem buracos negros uma quantidade apreciável nesse bilhão. Agora, se eventualmente considerarmos a totalidade do universo, que o bilhão é uma fração muito pequena da possibilidade que temos de observação. Então, essa fração muito pequena de possibilidades, chegando a 1 bilhão, evidentemente indica a vastidão do conhecimento que ainda é possível adquirir. Então, vamos ao buraco negro. O buraco negro tem também fantasias.
velocidade que exatamente é calculada a partir do potencial C ao quadrado. Então, vamos colocar essa expressão de uma forma que permite fazer considerações então, massa, de novo, 4/3 π r ao cubo, delta. Então, temos C ao quadrado igual a G 4/3 de π r ao quadrado delta. Dividindo o raio pela velocidade da luz, chegamos a um tempo. Então, vamos chamar esse tempo R sobre C. Então, chegamos de novo à expressão delta linha bom. Então, de novo, chegamos a uma expressão que, aliás, nós já havíamos chegado anteriormente quando calculamos o nascimento de uma estrela. Então, temos a possibilidade de calcular. Eu vou repetir a mesma expressão que eu já havia obtido, usar uma cor diferente. Bom, só que agora nós temos uma interpretação possivelmente mais rica, mais abrangente. Temos um tempo correspondente ao possível percurso dentro do buraco negro e esse percurso vai depender de uma densidade. Quer dizer, o G' continua sendo a nossa constante, quer dizer, a constante gravitacional. Então, à medida que nós colocamos densidades de diversas ordens, nós acabamos obtendo valores correspondentes ao possível percurso do centro do buraco negro até a periferia. A hora que escapamos da periferia, na periferia exatamente, quer dizer, no horizonte, temos justamente o limite e velocidade da luz. Quando escapamos, a velocidade de escape é pouquinho maior do que a velocidade da luz. Só para situar propriamente, a Terra tem uma velocidade de escape pouco mais que 11 quilômetros por segundo. Então, o buraco negro é bem maior, essa velocidade de escape, e essa velocidade de escape é exatamente igual à velocidade da luz, isto é, 300 mil quilômetros por segundo. Então, vamos fazer algumas hipóteses e colocar alguns resultados numéricos.
Então, um dos resultados interessantes poderia estar correspondendo a uma densidade nuclear. Então, o que é uma densidade nuclear? É uma densidade de um próton por algo que nós colocamos já anteriormente, um férmion por metro cúbico. Então, um férmion é 10 a menos 15. Então, densidade que nós estamos supondo como sendo a maior densidade possível, isto é, a matéria toda acumulada, condensada, que chega a corresponder a um férmion aliás, um próton por férmion. Então, temos 10 a menos 27, tirei o 1,67, que para isso é inútil, 10 a menos 27 dividido por 10 a menos 15 ao cubo, 10 a menos 45. Então, pergunta. Essa é efetivamente a maior densidade possível? Não. Eventualmente, prótons podem até se juntar mais. Eventualmente, temos uma outra modalidade de esfera, de astro, onde não existe a presença coulombiana, carga elétrica, nêutrons. Então, estrela de nêutrons poderia eventualmente corresponder a esse valor, uma vez que não existe a repulsão. Então, vamos ver qual o tempo correspondente a esse gênero de matéria. Então, vamos escrever de outra maneira, G' delta então, tal, G' de novo vamos arredondar para 10 a menos 10. Dez a menos 10 vezes 10 a 8, 18. 10 a 8. 10 a 8. Dá 10 a menos 4 segundos. Aliás, aqui... Não, tá, ok, é isso mesmo. 10 a menos 4 segundos. Então, isso vai corresponder dentro da situação que a velocidade da luz é a conhecida, a um raio
50 quilômetros. Se queremos um buraco negro igual ao Sol, não igual ao Sol, correspondente à massa do Sol, e formos fazer a conta, vamos acabar descobrindo que esse buraco negro, quer dizer, o buraco negro correspondente ao Sol, acaba dando algo da ordem de quilômetros. É colocar o Sol daqui até Maranduba, basicamente, né? Então fica o Sol realmente muito pequeno. A Terra, se acabar correspondendo ao buraco negro, a Terra seria um buraco negro minúsculo, 1 centímetro. Então, acabamos percorrendo algumas ideias. Na verdade, note que a nossa expressão presente acaba sempre sendo algo que nós poderíamos colocar na forma no limite igual a 1 e fora do limite com qualquer valor. Por que eu estou apresentando essa expressão? Então, note, o 1 é algo que no limite ocorre. Eventualmente, o que nós temos é uma expressão que, aliás, é extremamente importante, como uma esquematização da relatividade geral. O que nós temos é uma expressão que depende da constante gravitacional, da massa, do raio e velocidade da luz. Estão presentes e são extremamente importantes a constante gravitacional e velocidade da luz. Então, essa é uma constante universal. Então, é uma constante universal, massa, raio, são características dos corpos celestes. Bom, então vamos agora uma abordagem. Eu estou vendo que o que eu ia falar não vai dar, eu acabei demorando demais, mas ok, vamos tentar o que eu consigo transmitir nesses 50 minutos. Vamos começar com uma pergunta crucial. Luz tem peso? Tem. Em 1905, época que Einstein estava trabalhando na relatividade especial,
teve um físico russo chamado Lebedev, que ele resolveu tentar responder à pergunta: luz tem peso? Então, ele tomou um espelho pequeno ligado a um fio, os famosos fios da física, flexível, inextensível, sem peso, que tinha a propriedade de, por mínima que fosse a força que fosse atingida, ocorria um movimento de torção. Então, esse movimento de torção permitia calcular a força que tinha sido atingida. Então, vamos fazer um cálculo do peso de fótons em uma situação ideal na qual a medida possa ser possível. Então, temos aí o dispositivo do Lebedev e o notável que ele conseguiu o resultado. Ele demonstrou, digamos, não propriamente que a luz tem peso, mas que a luz é capaz de exercer uma força. Como peso é uma força, então, evidentemente, o que ele demonstrou é que a luz tem peso. Então, vamos começar calculando qual seria o resultado da força. Uma pergunta. Luz tem peso, mas luz não tem massa. O fóton não tem massa. Não tem massa. A gente geralmente associa na mecânica newtoniana que não, então, peso mas tem que ter massa. Então, a resposta, momento, você bate com um determinado momento, volta com o momento oposto, superfície espelhada, variação de momento por unidade de tempo dá força. Tá? Então, respondendo à pergunta do professor Ricardo por completo, então, momento ou quantidade de momento é P igual a mv. Então, se eu tomo então, força igual a massa vezes aceleração. Bom, eu espero que vocês não estejam reclamando que relatividade geral seja tão simples. Eu estou esquematizando, tá? Não adianta, a hora que sair dessa aula, dizer eu aprendi o que é relatividade geral. Quer dizer, é uma espécie de relatividade geral em termos de divulgação. Eu lamento que não exista um livro escrito, aliás, é algo que eu até estou pensando em como escrever um livro de divulgação de relatividade geral
nos moldes do que foi feito há décadas passadas, mais ou menos na primeira metade do século XX, com respeito à relatividade especial. Quer dizer, um dos livros, aliás, era notável, chamava Mr. Tompkins in Wonderland, quer dizer, o Tompkins na Terra das Maravilhas, onde ele habitava um planeta que a velocidade limite era uma velocidade dessas possíveis, fáceis do universo, algo da ordem de 100 metros por segundo, e o que ia acontecendo com os objetos, com o relógio, etc, etc. Quem escreveu foi Gamow. Viu, Hilda? Esse livro que o Hilda falou, ele foi traduzido para o português chamado O Incrível Mundo da Física Moderna. E na biblioteca nossa tem uns 10 exemplares dele. Em inglês ele é o Mr. Tompkins, porque era o personagem do livro. Vale a pena quem quer aprender quântica ou relatividade, ler esse livro que o Hilda está falando. Tem 10 exemplares lá na biblioteca, tá? Bom, então nós vimos que existe a possibilidade. Então, agora vamos pegar potência luminosa que atinge a Terra. E vamos verificar qual que poderia ser o valor da força. Aliás, a experiência foi feita com uma lâmpada forte, mas vamos admitir que a experiência pudesse ter sido feita na ocasião que foi, utilizando o Sol. Vamos verificar qual é o valor da força. Então, temos potência igual a força vezes velocidade, da expressão conhecida. Quer dizer, o valor da potência é a força multiplicada pela velocidade, que no caso da velocidade da luz seria força vezes c. Então, temos a radiação solar. Radiação solar é um valor conhecido que é da ordem de 1,3 kW por metro quadrado. Vamos arredondar esse valor 1,3 kW por metro quadrado para 1 kW por metro quadrado. E vamos verificar que dá para ter um número. Quer dizer, o dizer que temos a possibilidade de ter um número não quer dizer que a medida desse número é fácil. Aliás, essa é exatamente o valor da radiação solar que aquece a Terra, aquece os oceanos, e que, se eventualmente for refletida no cobertor de dióxido de carbono que está sendo formado por causa da nossa civilização industrial. Aliás, eu sou a favor da civilização industrial, mas é necessário passar a utilizar combustíveis que formem menos cobertor. Então, se conseguirmos esse controle, no fundo, as condições hoje permaneceriam mais ou menos as mesmas no próximo século. Se não conseguirmos, o que nós vamos ter é toda uma série de efeitos, a dilatação da água do mar,
derretimento de calotas polares e, eventualmente, o mar em Caraguatatuba subido uns 3 metros. Um século basta. Então, 1 quilowatt por metro quadrado (10⁻³ dividido por 10⁻⁴), 1/10 de watt por centímetro quadrado. Então, esse é um dispositivo de laboratório que tem um espelhinho de 1 centímetro quadrado. Então, o momento é refletido, fazendo com que, no número de partículas que chegam, com um determinado momento, o espelho recebe o dobro. Mas não tem importância, quer dizer, esse número de ser 1 ou 2, tanto faz. O que nós queremos é a ordem de grandeza. Então, temos 1/10 de watt por centímetro quadrado, vezes Então, nós chegamos à conclusão, tem o 2 que deveria estar aqui, eu estou cancelando com o 3, eu preciso ordem de grandeza, então eu chego à conclusão que nós temos 10⁻⁻11 newtons por centímetro quadrado. Bom, 10⁻⁻11 newtons por centímetro quadrado é um peso que a resposta que temos é que é muito difícil medir. Então, Lebedev, que eu comecei mencionando, ele tentou imaginar como poderia. Então, ele acabou pegando uma lâmpada extremamente forte, 1905, tinha lá o dispositivo e ele conseguiu medir uma força correspondente à potência que ele estava aplicando. Então, na verdade, a lâmpada era algo que, em termos de potência que chegava nesse centímetro quadrado, que era o dispositivo, como o fio era extremamente fino, sensível, então ele conseguiu medir, era algo da ordem 10⁻⁸ newtons, a força. Aliás, aqui eu pus centímetro quadrado, na verdade a força era em newtons, a força que foi obtida. 10⁻⁻11 newtons. Eu coloquei a unidade inapropriada. Então, essa foi uma medida efetuada. Bom, em 1960, alguém, aliás, foram, na verdade, um orientador e seu estudante, Pont e Rebka, não tem importância o nome, resolveram fazer uma experiência de um gênero que
em essência, a mesma coisa que eu estou falando. Quer dizer, luz tem peso. Então, a pergunta que ele fez é se fóton tem peso. Tomou uma fonte radioativa, colocou numa torre na Universidade de Harvard, a experiência, eu vou escrever que dá para encontrar uma descrição boa dessa experiência no Google, Repka e Pound. Então, tem uma fonte radioativa. Emitindo fótons numa altura e essa fonte emitia fótons num detetor que ficava embaixo. Então, a ideia era exatamente descobrir o peso. Na verdade, mais do que o peso, a variação, a possível variação do peso do fóton emitido em uma situação de 22,5 metros. A resposta é, bom, trivial. V ao quadrado igual a 2GH, conhecemos Torricelli. Bom, só que a situação aí é um pouquinho mais complexa, porque nós temos que pegar a expressão que eu apresentei uma variação dessa expressão e a hora que se faz a conta, nós vamos descobrir que G vezes H dividido por C ao quadrado é da ordem de grandeza de 1 parte em 10 elevado a 15. Então, a diferença do campo gravitacional acabaria ocasionando um efeito de 1 parte em 10 elevado a 15, que era o que ele se propunha a medir. Então, sem entrar em detalhes demais, dá para, pelo menos, dar uma descrição rápida dessa experiência. E o que aconteceu é que... Bom, vamos reportar algo mais interessante ou interessante. Quando a radiação solar foi observada, Fraunhofer determinou que apareciam raias negras. Então, a interpretação das raias negras era trivial. A luz, ou digamos, os átomos absorvem a mesma radiação que eles são capazes de emitir.
Então, isso dá origem às raias negras. Na Alemanha havia um problema aberto, que era descobrir a absorção correspondente às raias negras do Fraunhofer, só que no núcleo atômico. A única coisa que acontecia é que meias-vidas correspondentes à radiação do visível espectroscópica, radiação atômica, são bem mais largas. As correspondentes à radiação nuclear são bem mais estreitas. Então, o que nós temos é uma situação que eu vou apresentar por meio de duas figuras. Essa é atômica, em cima, em verde, temos a nuclear. Então, eu não estou considerando em termos de energia, a energia correspondente da radiação atômica é bem menor do que a correspondente à radiação nuclear. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse efeito nuclear então, nuclear a verde, então, nuclear a verde, atômica. Então, o que acontece quando o átomo emite um fóton? Conservação de momento faz com que o átomo recue. A energia correspondente ao fóton atômico é da ordem de, bom, utilizando unidades que eu acabei não colocando devidamente, é da ordem de elétron-volt. A radiação correspondente ao núcleo é da ordem de 10.000, 100.000 vezes maior. Então, o que acaba acontecendo é que o recuo correspondente ao núcleo é bem maior. Então, o desvio da luz é bem maior, de maneira que não há possibilidade de haver a absorção, a não ser que se use algum artifício que faça com que não haja o recuo. Então, isso resolvido acabou tornando possível a observação. Então, essa experiência Repka-Pound que eu estou mencionando é uma experiência que foi efetuada com enorme quantidade de repetições e a compensação para o movimento de recuo era feito por um prosaico alto-falante com velocidades que acabavam chegando a centenas, poderiam chegar a centenas de metros por segundo. Pensar no alto-falante com centenas de metros por segundo é relativamente trivial. É só lembrar que, à medida que se aumenta a frequência, temos o fator velocidade radial, que multiplicado pelo raio correspondente ao possível movimento,
pode acabar chegando a centenas de metros por segundo. Então, essa é uma experiência que, devido a esse problema de precisão, acabou tendo que ser verificado toda uma série de vezes. Então, o que havia, o problema de Repka-Pound era, de certa forma, mais delicado do que só medir o peso do fóton. Era descobrir se o peso do fóton variava com a altura. Então, a experiência foi feita jogando a radiação de cima para baixo, jogando a radiação de baixo para cima, repetindo por diversas vezes, fazendo com que o absorvedor estivesse em movimento, fazendo com que a fonte estivesse em movimento, e, no fundo, eles chegaram à conclusão que comprovou Einstein, a relatividade geral. É uma experiência que há uma descrição, ou aliás, na verdade, há diversas descrições dessa experiência na internet, e o nome para entrar eu acabei escrevendo Repka-Pound. É uma das experiências mais notáveis da física. Bom, então estamos falando peso do fóton. Como que se manifesta o peso do fóton? Tá? É extremamente interessante. Energia é H vezes F. Então, a única característica do fóton que nós temos é a frequência. Então, essa é uma experiência onde a frequência é mudada. Temos uma frequência a 22 metros de altura, temos uma frequência ligeiramente diferente no solo. Ligeiramente diferente. Então, é uma experiência do gênero da experiência de Lebedev, onde procura-se descobrir como varia o peso do fóton com a altura. Bom, deixa eu fazer referência a mais alguma coisa e eu vou ainda detalhar mais uma experiência de relatividade geral. Quando Einstein publicou a relatividade geral, imediatamente obteve um enorme sucesso em determinar um problema astrofísico em aberto, ou astronômico em aberto. Era o periélio de Mercúrio.
Mercúrio é um planeta que tem uma excentricidade extremamente grande na sua órbita. É um planeta que tem alguma dificuldade de observação por causa da proximidade do Sol, mas é um planeta que era medido durante séculos e séculos. E o problema do periélio do Mercúrio, que o periélio do Mercúrio mudava dentro de uma proporção que correspondia a 43 segundos por século. Então, essa era uma observação extremamente bem determinada e com enorme precisão, porque é uma observação que foi feita desde que telescópios puderam ser usados em astronomia até a época de Einstein. Então, esse valor, 43 segundos de grau por século terrestre, era bem determinado. Como a órbita, como o Mercúrio, o ano é bem mais curto, 88 dias, comparado aos 362 da Terra, isso corresponderia a um valor correspondente aos séculos de Mercúrio bem menor. Mas isso era padronizado para o século terrestre. Então, era 43 segundos. Então, Einstein, utilizando a relatividade geral, no trabalho de introdução, de apresentação da relatividade geral, ele calculou o valor e esse valor era exatamente o esperado. Bom, aí apareceu uma previsão que também estava nesse trabalho, relatividade geral. Campos gravitacionais intensos desviam luz. Então, apresentamos algo que é uma experiência relativamente recente, de uns 60 anos atrás, e agora vamos falar de uma experiência de um século atrás. Campos gravitacionais intensos desviam luz. Einstein fez uma previsão para esse desvio e a situação era relativamente possível experimentalmente. Temos uma estrela distante num eclipse solar, quando a Lua tapa completamente o Sol, tinha que se observar esse possível desvio. Esse desvio era previsto, havia 2 pontos ou 2 regiões onde a observação poderia ser feita apropriadamente. Um era no Ceará, Sobral, outro no norte da África. A experiência, o resultado da observação de Sobral foi com alguma imprecisão, mas o da África era relativamente bom. Só que foi colocado em dúvida.
Isso não pode ser verdade. Havia o partido pró, o partido contra, e Einstein dependeu de um físico inglês muito conhecido, chamado Eddington. Eddington batalhou para que o resultado de Einstein fosse aceito, quer dizer, o resultado correspondente ao cálculo de Einstein fosse aceito. Isso foi uma batalha que demorou até o próximo eclipse. No eclipse que ocorreu depois, com o instrumental mais apropriado, com o aprendizado do eclipse anterior, foi possível verificar que a previsão de Einstein estava correta. Esse valor em radianos pode ser calculado em segundos. Então, isso simplesmente estava relacionado à fórmula Então, substituindo numericamente, delta, em termos de radianos, chega a esse resultado. Bom, o resultado do periélio de Mercúrio é um resultado simplesmente de calcular órbitas de planeta, levando em conta a relatividade geral. O resultado correspondente à Repka-Pound é um resultado simplesmente que está relacionado a aplicar a fórmula para variação do campo gravitacional em função de diferenças mínimas de altura. Então, temos o efeito Mercúrio, que não deixa de depender da fórmula que eu apresentei, só que o R correspondente deve ser o R do raio da órbita de Mercúrio, ou do raio médio da órbita de Mercúrio. O desvio da luz e o efeito gravitacional sobre a frequência. Então, temos desvio, mudança de direção, temos mudança de frequência. Há uns 60 anos atrás, aproximadamente na mesma época da experiência de Repka-Pound, houve um físico americano, cujo nome é Shapiro. Esse físico previu que a luz também poderia sofrer uma mudança de velocidade, um retardo. Quer dizer, campos gravitacionais intensos podem ocasionar retardos. Então, vamos falar umas poucas palavras sobre uma
das proposições, vamos dizer, fortes de Einstein. Campos gravitacionais são iguais a campos acelerados. Luz tem como característica ser igual, constante. Só que, de novo, aparece o problema: campos inerciais apresentam as mesmas leis da física. Campos gravitacionais intensos são como se fossem campos acelerados. Campos acelerados não são inerciais. Então, em campos acelerados, poderia aparecer um comportamento que não é o mesmo comportamento dos campos inerciais. Então, Shapiro previu que a luz poderia estar sofrendo retardos em campos gravitacionais intensos. Bom, como fazer a experiência? A experiência só foi possível no século XXI. Aliás, foram feitas algumas experiências no século XXI. E essas experiências evidenciaram o retardo. Então, eu vou dar uma descrição dessa experiência. Uma pergunta. Retardo. O campo gravitacional funcionaria uma espécie de resistência? Porque a luz não há uma resistência. A luz não pode andar com uma velocidade menor que a da luz. Não, então, ela não anda com velocidade, mas só que o campo que ela encontra não é um campo inercial. Tá, o truque é exatamente campos inerciais. E campos acelerados, ou campos... Não, aí é equivalência. Aceleração é igual a gravitação. Se nós estamos num elevador, é extremamente fácil verificar que o valor da medida da força, quando o elevador está com velocidade constante, é sempre o mesmo. Agora, quando ele está ou acelerando ou desacelerando, evidentemente, se estamos com uma balança no elevador, ela muda. Então, vamos ver a experiência. A experiência é uma experiência que só foi possível basicamente em função de um radar extremamente potente. Então, esse radar extremamente potente, com um pulso extremamente estreito, foi o que foi utilizado. Então, vamos dar a descrição do que foi a experiência. Então, veja, agora o que eu quero medir é retardo. Então, órbita de Vênus é extremamente bem conhecida. Por meio de telescópios, podemos colocar ou observar Vênus na melhor posição possível com respeito à Terra, que é basicamente aquela figura. Estamos com radar na Terra, radar lança um feixe muito intenso para Vênus, o feixe reflete em Vênus
e volta para a Terra, onde ele é detetado. Evidentemente, é necessário um radar completamente especial. Medir tempos da ordem de microsegundos hoje é trivialíssimo. O que foi observado foi, entre ida e volta, o tempo entre ida e volta de uma radiação eletromagnética entre Terra e Vênus é quase que da ordem de meia hora, 30 minutos, aliás, é pouco menos. O retardo observado foi da ordem de 200 microsegundos. Medir 200 microsegundos há 50 anos atrás era trivialíssimo. O que não era trivialíssimo é obter um radar suficientemente forte. Então, pense no seguinte: um feixe é mandado, chega até Vênus e é refletido. Reflete em Vênus. Quando volta, a abertura acaba sendo bastante maior. Então, sai um sinal extremamente forte, eu não tenho valor, mas sai um sinal de radar extremamente forte, reflete em Vênus, volta um feixe muito fraco. Possivelmente esse é o gênero de experiência que deve ter repetições, muito provavelmente para aumentar a precisão. Mas o resultado comprova justamente o retardo, em inglês, na forma como foi publicado, delay, e o autor da ideia é Shapiro. Aliás, a experiência se chama experiência de Shapiro e, por incrível que pareça, o resultado está contido na solução de Schwarzschild, publicado em 1915. Em 1915, Schwarzschild tomou conhecimento do trabalho de Einstein, publicou uma solução das equações de Einstein trabalhada. Eu vou esquematizar no essencial. O Schwarzschild era oficial artilheiro do exército alemão na guerra de 14. Ele estava servindo no fronte russo. Ele mandou esse trabalho para publicação e morreu em seguida.
tem uma parte, vamos dizer, geométrica e tem uma parte Então, o curioso nesse trabalho de alguém que morreu em seguida, mas teve a oportunidade de mandar o trabalho para publicação, que ele previu toda uma série de propriedades ligadas à relatividade geral. Então, nessa primeira que eu vou dar um pequeno desenvolvimento, temos algo interessante, e nessa segunda existe a previsão dos buracos negros. Quer dizer, essa equação, ele observou que tinha uma singularidade que ele não teve condição de interpretar na época, exatamente os buracos negros. Quer dizer, o que é o buraco negro? O buraco negro, na solução da equação, é uma singularidade, porque na hora que, quando 1 torna-se igual a Gm sobre R, colocando a velocidade da luz de maneira correta, essa singularidade é exatamente o valor infinito. E o valor infinito é o que corresponde exatamente ao buraco negro. Então, vamos fazer um pequeno desenvolvimento. Tá, esse R, vamos considerar o R como sendo um R passível de variação. Então, o que nós temos é dr sobre R. Agora, vamos dividir dr sobre R por C. dr sobre C dá um tempo. Então, temos um tempo. Só que a integral do tipo integrais do tipo dx sobre x são logarítmico. Então, o resultado, basicamente, de Shapiro, fazendo a previsão,
Eu estou escrevendo o resultado. Na verdade, é uma variação lá sobre uma expressão que eu já apresentei, que, no fundo, a grande vantagem que tem é que ela acaba sendo reduzida a uma álgebra newtoniana. Então, no resultado de Shapiro, tratado adequadamente, tínhamos esse retardo, que é da ordem de 200 microsegundos num tempo de percurso da ordem de 2.000 segundos. Bom, eu termino. Eu ia falar sobre ondas gravitacionais, mas eu levaria praticamente o mesmo tempo que eu levei até agora para chegar. Então, eu vou ficar devendo para alguma outra ocasião. Existe uma palestra minha sobre ondas gravitacionais, provavelmente disponível, onde eu verifico, eu faço toda a enorme quantidade de detalhes em algo da ordem de 2 horas. Obrigado. Tá ligado o som aí? Bom, só os alunos do ensino médio não fiquem muito assustados com integral de... Imagina integral de x sobre x, né? Tá? São assuntos que vocês vão aprender quando vocês aprender cálculo diferencial integral. O Newton inventou isso, de integral e derivada, realmente é uma ferramenta importante se vocês forem estudar um dia exatas, mas aquela meia hora que o Hilda falou, 2.000 segundos, é porque, veja bem, a luz do Sol até a Terra demora 8 minutos. Se Vênus está em oposição, Vênus está mais perto, tá? Vamos mudar, colocar que esteja mais 8 minutos para o outro lado, 15 minutos, mas para ir para voltar, 30 minutos, né? Tá? E tem um delay, um atraso de 200 microsegundos, né? Então, só antes de abrir um tempinho para perguntas, eu ainda estava com 2 livros lá em casa, bacana. Um livro em francês, que é o Le Mystère du Temps, de Galileu Einstein, Os Mistérios do Tempo. Aliás, é um magnífico livro de divulgação. Então, é um livro que o filho do Hilda trouxe para ele, é bastante interessante. Tem a experiência do Shapiro, tem a experiência do... O Rebecca Pound. Do Rebecca Pound, né? E esse outro livro aqui, esse aí está em francês, esse aqui está em inglês. From Physical Lynn Trainor. to Mathematical Structure, An Introduction to Theoretical Physics. Dos conceitos físicos até a estrutura matemática, uma introdução à física teórica do Lynn Trainor e do Mark Wise, né? O Lynn Trainor é um professor lá de Toronto, né? Foi professor de Toronto. Aliás, ele, além de ser professor de física, quer dizer, um grande professor de física, ele jogava hóquei, que é um dos jogos mais violentos que eu já vi, fora o futebol americano. O pessoal se matava e ele jogava. Você foi para Toronto algumas vezes lá? Não, algumas vezes. Eu fui, exatamente, ele foi meu anfitrião. São 2 livros bons, depois se alguém quiser, no final, dar uma olhadinha aqui, tá? Né? Mas vocês podem pesquisar. Eu estava almoçando hoje com o Hilda e estava procurando a Shapiro na internet, procurando esse experimento do Rebecca Pound, né? E outras coisas, mas vocês podem tentar procurar. Basicamente, vocês aprenderam hoje 4 experimentos que comprovam a relatividade geral, né? A experiência, a questão do periélio de Mercúrio, que é uma coisa que já vem de alguns séculos, esse problema que tinha, a questão da luz de uma estrela passando perto do Sol, no eclipse, e essas 2 experiências, né? A do Shapiro, que é, né, também a luz passando perto do Sol, mas ela não é desviada, ela é atrasada. E
e a do Réplica Pound, né? Que é uma experiência bem... Que é exatamente como muda a frequência. Como muda a frequência, tá? Mas eu vou deixar aí para algumas perguntas, tem ainda alguns minutinhos. É que a gente é míope, né? Então, a gente não enxerga direito. Aqui é 200 microsegundos. É isso? Não, ali. Professor, já estou perguntando, o que é esse R? O que é essa R0? O que é isso? R0 é o raio do É o Sol. raio do Sol. Basicamente, eu acho que R1 E R1 e R2 são... são as distâncias das órbitas, respectivamente, Vênus. Vênus, Terra. E M é a massa do Sol. M é a massa do Sol. Basicamente, esse atraso, se você colocar tudo isso aqui, né? Porque dá para colocar tudo aí, né? G, se tem todos os valores, vai dar um atraso de 200 microsegundos, tá? Quer dizer, na verdade, aquilo que eu indiquei como uma integral são duas integrais. Bom. Aliás, aqui R0 ao quadrado. Ó. Tá de boa? Então, na verdade, o que nós está em jogo é R1. São as duas razões, né? Conde, André? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Fala. É que eu gosto da equação, eu gosto da matemática. Se eu disse que essa equação aqui chegaria no buraco negro, e essa aqui? Então, essa é exatamente o efeito do retardo. O efeito do retardo. Legal, hein? Porque a Legal hora que eu a divido equação. o dr pela velocidade da luz, eu tenho o tempo. Isso que eu não tinha... Tá, deixa eu exemplificar. Basicamente, ela está perguntando essa aqui, né? Porque essa aqui dá singularidade na hora que vai infinito, né? Tá? Buraco negro, valor infinito. Em amarelo está escrita a sua pergunta. Obrigada. Fala, Rodrigo. Pergunta uma fácil que eu consiga responder. Eu ainda não ficou muito claro para mim isso da luz conseguir produzir força, porque pelo momento linear, m vezes pela derivada do momento linear, ainda a massa ainda seria zero, então a força ainda seria zero. Só que você transforma a derivada em número de partículas por segundo. Quer dizer, o que você precisa é a conversão perda de momento, que é a variação de momento dividido por tempo. Então, o número de partículas que atinge e que mudam. Deixa eu explicar de outro jeito. O momento é massa vezes velocidade na mecânica newtoniana. Na mecânica einsteiniana, na dinâmica relativística, não é mv, é gama mv, onde gama é o fator de Lorentz. A massa do fóton é zero, mas o gama para o fóton dá infinito. Então, se tem um zero vezes infinito aí, os matemáticos não gostam disso, mas isso vai dar um valor. Quer dizer, o fóton tem momento linear, tá? Mesmo tendo massa zero, tá? Porque na relatividade não é só mv, tem um fator gama também, que é um fator Lorentz. Mas zero vezes infinito tem que dar zero. Não, então, ao invés de você considerar dm, a derivada do momento que dá a força é dmv dt. Então, ao invés de você considerar variação de v, como eu escrevi, na verdade, você tem a variação da massa dm dt. Porque a Então, massa número aumenta a de velocidade. partículas por segundo. Eu expliquei mal isso. Viu? Só
satisfazendo. Veja bem, vocês vão ter uma disciplina de 4 aulas, acho que no 5º ou no 6º semestre, que é relatividade, introdução à relatividade. Você não consegue pensar nisso classicamente, porque esse é um problema. O fóton, mesmo tendo massa zero, ele tem momento e ele tem peso. Pela mecânica newtoniana não dá para entender isso, mas pela mecânica relativística dá para entender, tá? Tá, e isso também. Fala. Isso também do campo gravitacional ele interferir na luz. Então ele desacelera a luz? Não. Exatamente Ele não muda o resultado. ele encurva. Ah, tá. Ele não Quer dizer, ele curva, ele muda a frequência e ele muda a velocidade para baixo, né? para baixo. Fica mais lento. Então, na verdade, a maneira de você ver isso é que o campo gravitacional extremamente intenso não é um campo inercial. Yudá, você falou que a velocidade fica mais lenta, a luz fica mais lenta? A luz fica mais lenta. Então ela fica com uma velocidade menor que C? Sim, mas ela fica com a velocidade menor que C apropriadamente. Tem uma maneira extremamente fácil de pensar nisso. Você está no ar ou vácuo, aproximadamente a mesma coisa, aí você vai para a água. No ar, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Aí você entra na água. Qual é a velocidade da luz da água? É 3/4 disso. Mas ali, Yudá, não está no meio, está no vácuo, porque entre Vênus e a Terra tem vácuo. Não, mas é que o meio não é mais o meio inercial. Não é um meio inercial. Mesmo não sendo material, ele não é inercial. Quer dizer, a velocidade da luz é C no vácuo, numa situação de um meio inercial. Ali não é um meio inercial, porque tem um campo gravitacional forte. O campo gravitacional forte faz com que a luz deixe de estar num campo inercial. Mas até ela sair da Terra e entrar no vácuo, ela tem uma atmosfera da Terra. Não, isso não está levando em consideração aqui. Tá, mas ela alteraria. Isso altera, mas daí você faz... Não, mas digamos, você muda ligeiramente, mas não o suficiente para justificar os 200 microsegundos. A atmosfera da Terra é 10 quilômetros, né? Não é isso? O equivalente a 10 quilômetros. Então, imagina que a distância da Terra ao Sol é 150 milhões de quilômetros. Então, você vai aumentar 10 quilômetros em 300 milhões, porque tem que ir até Vênus do outro lado. Legal, deu discussão essa pergunta do Rodrigo, né? Bom, Então, já está adiantado, né? Lembrar vocês que amanhã é a última aula do mini curso de inverno de introdução à astrofísica aqui do Instituto Federal de São Paulo, campus Caraguatatuba. O tema da aula de amanhã, sexta-feira, é problemas em aberto de fronteira de física. Isso, como ganhar prêmios Nobel com problemas abertos. Como ganhar? Será que vai ter alguém que vai ganhar um prêmio Nobel aqui no futuro? Primeiro brasileiro, né? Tá? Energia escura, matéria escura, partículas hiperenergéticas e outros assuntos correlatos. Agradecer a presença de vocês e amanhã entrega o certificado para as pessoas que participaram, né? Tá? Um grande dia de entregar o certificado. Vamos agradecer de novo ao professor Yudá. Obrigado. Obrigado.